Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, com o objetivo de retomarmos as nossas atividades escolares, eu decidi estar gravando nesse vídeo a nossa aula de revisão, né, o nosso último tema trabalhado antes da paralisação por conta da pandemia. Então, como vocês podem observar na tela, eu vou estar falando com vocês, né, retomando aquilo que ficou conhecido na história como Reforma Protestante. Então, antes de mais nada, para quem não lembra, para quem havia faltado, né, definindo esse conceito, a Reforma Protestante ela se trata de uma transformação religiosa, né, que vai acontecer na Europa a partir do século XVI, e ela vai representar o rompimento da unidade cristã, ou seja, a perda, né, da supremacia, da soberania da Igreja Católica, que basicamente aí atuava de modo a ser a única instituição religiosa, né, de maior poder, de maior representatividade nesse momento. Para a gente entender como vai surgir essas novas igrejas, é preciso olhar para o contexto histórico da época. Né? Então, não tem como falar em reforma protestante sem falar nas ideias do Renascimento. Então, é com o Renascimento, como vocês estão vendo aqui em destaque, é com o Renascimento que o homem vai passar a olhar a vida, a olhar a sociedade, a olhar a sua própria existência de uma forma mais crítica. Né? É a partir desse momento que o homem ele vai olhar o mundo também com mais racionalidade. Né? E a partir das ideias renascentistas aí, uh, serem inseridas dentro desse homem europeu, ele vai perceber que dentro da Igreja Católica há práticas de corrupção, né? Os membros eles levam uma vida completamente imoral. Ele vai perceber, né, que a igreja ela está completamente descaracterizada. Então, quando eu falo de corrupção, eu estou falando da venda de cargos aí papais, eu estou falando de papas extremamente contraditórios aí nas suas ações, né? Eu estou falando aí de meios que a igreja fazia para conseguir mais poder, para conseguir é, aumentar as suas receitas. Né? E quando eu falo de imoralidade, eu estou falando da postura desse clero. Então, é um clero que onde os homens estavam se casando, estavam tendo filhos, estavam desrespeitando aí o celibato. Né? Então, esses membros eles estão completamente voltados para as questões, digamos assim, mundanas. Né? Eles estão sem qualquer responsabilidade com aquilo que a igreja deveria se preocupar, no caso com as ações aí, espirituais, né? Com as questões religiosas propriamente ditas. Né? Além do mais, é preciso citar também que esses padres eles tinham uma péssima formação. Né? Muitos deles aí não sabiam rezar uma missa, né? Não sabiam como celebrar os ritos católicos, né? E como um terceiro fato, a gente tem aí a questão das indulgências e a prática da simonia. Então, falando primeiro das indulgências, a Igreja, a partir de 1513, ela vai começar a vender o perdão dos pecados para os cristãos. Né? Então, como se o perdão fosse o perdão, né, dos pecados fosse uma mercadoria sendo passível de compra. Né? E a prática da simonia, ela nada mais é do que também a venda de itens tidos como sagrado. E aí a gente tem como exemplo pedaços da cruz de Cristo, né? Pedaços de madeira, aliás, que a igreja afirmava ser da cruz de Cristo, pregos que a igreja afirmava ser usados na crucificação, ossos humanos que ela dizia também, né, ser de santos, de santas aí. Então a igreja ela está se comportando como um grande negócio. Né? Ela está completamente perdida naquilo que ela estava fazendo. Quem vai iniciar a reforma? Então vai ser esse cara aqui ao lado,
né, conhecido como Martinho Lutero. Ele vai denunciar publicamente 95 teses contra essa prática das indulgências, e é nesse momento onde ele se posiciona de forma contrária, né, a essas práticas da igreja, que ele vai começar a ser perseguido por ela. E é justamente aí que ele funda, né, com muita luta, inclusive, a sua própria igreja, né, a Igreja Luterana, na Alemanha nesse momento. Sobre a fundação dessa igreja, é preciso lembrar que o Lutero ele vai adotar algumas doutrinas que fazia com que ele se diferenciasse daquilo que a Igreja Católica estava praticando na época. Então, o primeiro item é a salvação unicamente pela fé. Então, a partir das boas ações, das boas práticas, os homens poderiam alcançar a sua salvação a partir da sua fé. O Lutero ele vai definir também que a Bíblia ela é a única fonte de verdade, né? Ela é a única fonte da fé, e esta deve ser interpretada livremente por todos. Né? O Lutero, então, ele vai traduzir a Bíblia para que todos os seus seguidores tenham condições de ler, interpretar, estabelecer um canal direto com Deus, sem o intermédio, né, de terceiros. Dentro dessa igreja luterana, é preciso lembrar que o Lutero ele vai estabelecer 2 sacramentos básicos. O primeiro, o batismo, né, a partir da conversão, e a Eucaristia, que dentro das cerimônias é a ceia. Né? Então, para eles, somente 2 sacramentos são suficientes. Né? Então, diferente da Igreja Católica, que existem vários, na Igreja Luterana a gente terá apenas 2. Assim, né, fundando uma igreja, fundando uma ordem religiosa, o Lutero ele vai romper com a autoridade do Papa, e dentro das suas doutrinas também, ele vai acabar com o culto, né, dos santos e da Virgem Maria, e ele vai acabar também com a prática do celibato. Então todas as lideranças, né, religiosas protestantes, elas poderão se casar, ter filhos, né, levar uma vida comum, né, como a maioria da população leva. Elas não vão precisar aí ter uma vida apenas voltada para Deus, né, se doar por completo, né, esquecer as coisas do mundo. Então é dessa forma que surgem a Reforma Protestante, são por aquelas razões que eu citei, né, no começo da aula. Então eu espero que a aula ela tenha sido clara, né, vocês tenham relembrado, né, os assuntos aí abordados. Então, qualquer dúvida, podem me procurar aí pelas redes sociais, pode me chamar lá no Facebook ou no Instagram, e para a gente estar tirando essas dúvidas, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula, pessoal!